Boa tarde a todos. Que a nossa tarde seja uma tarde proveitosa, que nós possamos ter no coração essas mensagens todas que receberemos hoje e que elas nos sirvam de aprendizagem, de alerta, de conhecimento para o nosso dia a dia. Hoje a gente está de volta no nosso centro A Vilma, a gente está muito feliz, que ela seja bem-vinda, né? Então, antes de nós iniciarmos, vou ler a mensagem. Meus amados, paz seja convosco. Quantas pandemias assolaram o planeta Terra, mas existe uma que é a mais avassaladora de todos, silenciosa, sorrateira. A pandemia da tristeza toma mentes e corações com a falta da esperança, com o medo de assumirem responsabilidades. Inúmeros são os irmãos que ainda fogem do inimigo atroz que habita a consciência. Tristeza que se desdobra na depressão, na ansiedade e tantos transtornos da mente e da alma. Mas não há uma só criatura que não tenha em si a alegria, a felicidade. Esse é um momento de escolhas. Quantas almas perdidas em si mesmas correm atrás de uma alegria efêmera, passageira. Correm atrás de quimeras, perdidas em sentimentos avassaladores, vazias. Castelos de areia. Quantas escolhas equivocadas, marcando o espírito com cicatrizes dolorosas, que precisam ser expurgadas em existências que muitos têm como difíceis, porque ainda foge somente aqueles que percebem em si a marca do Pai, a marca do amor, da felicidade. Acendam a chama da fé e enfrentem a tristeza com a alegria da humildade, com a alegria que só existe quando dividimos o amor que somos. Belíssima, né? A mensagem de hoje. Senhor Jesus, pedimos a vossa proteção nessa tarde, trazendo até nós os teus ensinamentos, nos auxiliando no entendimento desses ensinamentos. Que a luz do Pai esteja a iluminar esta casa, hoje e sempre. Iluminar a todos os trabalhadores, a todos os visitantes, a todos que aqui frequentam. Que a tua luz permaneça em nós, iluminando os nossos corações. Que assim seja. Hoje, então, nós contamos com o Luiz Ângelo para fazer para nós todo o encaminhamento do estudo desse livro dos Espíritos. Nós estamos, então, na Lei do Progresso, no capítulo 8, no item 793 da civilização. O Luiz Ângelo hoje vai fazer a leitura das perguntas e também das respostas, porque o texto é grande e ele vai ter que parar várias vezes. Então, ele mesmo vai coordenar hoje o estudo. Tá bom? Obrigada a todos, que Deus nos proteja e que seja uma tarde proveitosa para todos nós. Boa tarde a todos, boa tarde. Estou um pouquinho rouco e de vez em quando vou fazer umas caras meio feias aqui por causa de uma dor aqui no rosto, por causa do herpes zoster, tá? Oi. Boa tarde quem está nos assistindo também pelas redes sociais. E vamos contar com a colaboração dos nossos amigos da espiritualidade para que a gente possa compreender o texto, né, as questões de hoje. Nós estamos falando da questão 793 sobre a civilização. E eu me lembro outro dia, num dos nossos encontros aqui,
o Hélio nos perguntou o que a gente considerava como sendo uma civilização, né? E a gente falou um pouquinho o que a gente achava, né? Desse conceito. E agora a gente vai poder entender à luz do Espiritismo de uma maneira mais clara, tá? Vós a conheceis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por ter desfeito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. É um chamamento de atenção, né? Nós nos achamos, e sem dúvida alguma estamos adiantados em muitos pontos, não é? Se a gente for pegar a questão da tecnologia agrícola, nós somos capazes de produzir para toda a população que está e ainda sobrar. Nós temos condições de alcançar os céus, enviar mensagens, usa a tecnologia, o celular, comunicação. Nós temos, de fato, feito grandes progressos, não resta a menor dúvida, né? Não só no campo tecnológico, também no campo jurídico, não é? Temos direito da criança, do adolescente, do idoso, dos animais, né? Um código florestal. Nós temos, em muitos dos países, eliminado a pena capital, né? A pena de morte. Sem dúvida, nós temos feito grandes progressos e alcançamos grandes progressos se compararmos com os primórdios aí da nossa civilização, que ele chama aqui de povos selvagens. E nem diria tanto. Podemos ir num tempo menor. Se pegarmos há 100 anos atrás, 200 anos atrás, já mudamos muito. Mas isso, diz, né, os espíritos, ainda é uma evolução mais material, mais intelectual do que moral. E já foi dito aqui em outras vezes que a evolução intelectual ela acaba sendo primeira do que a moral. A gente desenvolve mais o intelecto do que a moralidade. Então, para nós alcançarmos uma verdadeira civilização que não se paute principalmente pela questão técnica ou tecnológica, ou de bens de consumo, né, equipamentos que a gente utiliza em casa ou no dia a dia, nós temos que evoluir moralmente. Então nós estamos ainda nos primórdios dessa evolução. Nós teríamos que banir da nossa sociedade princípios, valores, comportamentos, pensamentos, atitudes que são incondizentes com a questão cristã. Não é? Eu tive a oportunidade, quinta-feira agora, e eu fiquei meio perplexo. Eu estava numa sala de espera de um ambiente comercial, e entre umas pessoas ali surgiu o assunto de política. E aí a gente já sabe, né? Quando surge esse assunto, a gente acaba tendo muitas vertentes ideológicas, o que é normal. Mas um deles afirmava categoricamente que era necessário eliminar alguns grupos de pessoas, mas eliminar fisicamente.
ele dizia claramente, olha, é necessário matar esse tipo de pessoas. E aí o que ele estava dizendo? Quais eram os grupos que deveriam ser eliminados? LGBT+, MST. Mas assim, abertamente. A gente fica preocupado, né? Porque isso já não passa nem mais pela sutileza da descrição. A pessoa está num ambiente público, com muitas pessoas, e defendendo um tipo de comportamento. Assim, assintosamente, esclarecido para todo mundo ouvir. Quem quisesse ouvir, ouviu. Como eu ouvi. Concordo que nós estamos ainda nos primórdios de uma civilização moral. Porque o homem moral, vamos dizer assim, o homem selvagem, ele agia por instinto, sem ter uma noção racional das coisas. Era instinto de sobrevivência. Hoje a nossa sobrevivência, ela não precisa se dar pela eliminação do outro, pela exclusão, pelo banimento, né? Enfim. Quanto mais inclusiva for uma sociedade, acho que ela é mais civilizada. Porque nós podemos pensar nas diversas situações que nós estamos falando de uma coisa mais complexa, que é a política, uma coisa assim. Que ela envolve a todos, né? Ela diz respeito a todos. Mas vamos pensar em casos individualizados. Em famílias que têm crianças que possuem algum problema tipo TDAH, ou uma síndrome de Down, ou uma síndrome motora, e que procuram escolas e as escolas fecham as portas. Não é? Que não deixam os coleguinhas brincar junto porque aquelas crianças possuem alguma diferença. Ou porque é negro, ou porque é mulher, ou porque tem uma opção sexual, né? Não uma opção, tem uma atitude de vida que não diz respeito ao seu padrão de normalidade. Nós ainda estamos longe de sermos civilizados, né? Se a gente for pegar no nosso dia a dia, nós vamos pegar no nosso cotidiano, né? Você vê quantas pessoas a gente vê nesses videozinhos agredindo animais de rua, morador de rua. É uma barbárie, né? Aí vem a nota de Kardec, que diz assim: a civilização tem seus graus, como todas as coisas. Então, nós vamos o quê? Paulatinamente crescendo. Ninguém dá um passo maior do que as pernas, vamos usar assim, né? Nós temos que evoluir lentamente. A evolução é difícil? É. Porque os valores arraigados são muito fortes. Não é? Para a gente pensar no modelo de educação, no modelo de política, no modelo de sociedade, no modelo de economia, as pessoas pensam primeiro nelas e não no coletivo. Então, pensar coletivamente é difícil, não é? Mas por quê? Porque nós individualmente ainda não estamos preparados para isso. Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Então a mudança começa em nós. Uma civilização incompleta é um estado de transição
que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. Isso é dialético, né? É interessante, a gente vai superando os nossos males à medida em que a gente convive com eles. A gente só vai superar os males se a gente souber deles. No estágio que nós nos encontramos, temos males? Temos. Compara com o estágio anterior ou as nossas vivências anteriores. Já superamos, mas engendramos outros. À medida em que nós, vamos dizer assim, superamos uma fase e entramos em outra, essa outra fase revela as Por favor, eu esqueci a minha hoje. Então, olha, aqui ele reforça o que a gente disse, que a gente vai aperfeiçoando, superando os males, mas não quer dizer que a gente não vá conviver com outros, enquanto nós não nos aperfeiçoarmos. Mas já é um estado, vamos dizer assim, já é um estado melhor? Claro. Mas ainda tem muitas correções a serem feitas. Não é? Orgulho, vaidade, prepotência, ganância, né? Individualismo, maledicência, ódio. Isso tudo não está nos outros, não. Está na gente. Não é? A gente não precisa sair procurando. A gente encontra fácil. Não é? Isso é um atraso. Isso é uma imperfeição que nós teremos que ir corrigindo com o tempo. Não é? De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho. Então essa é uma balança. Ó, gente, o que eu estou lendo aqui são considerações do Allan Kardec, tá? Então, olha, daqui é uma balança. Vamos dizer assim, é um fiel do nosso termômetro. Aonde estamos? Em que grau nós poderíamos medir? Qual que é a fita métrica que vai nos medir aqui? Qual que é o peso que vai valer mais? Do orgulhoso, do egoísta? Aí você fala, mas onde a gente encontra isso? Quando a gente vê uma pessoa que fala assim,
Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Ô Joel, obrigado, querida. Tá bem, obrigado. Obrigado. Esses, vamos dizer assim, esses argumentos já mostram que a pessoa tem uma vaidade, né, exaltada, exacerbada. Outro dia eu vi uma resposta que eu achei ótima. Um filósofo dizendo sobre isso. Ele falou assim, olha, eu não sei quem você é. Nós somos um pequeno planeta no meio de uma galáxia. Nós estamos na beiradinha dessa galáxia. Acredito eu que todas elas devam ser povoadas de alguma forma. Só no planeta Terra nós somos 8 bilhões de pessoas. Me desculpa. Qualquer que seja você, todos nós somos insignificantes diante dessa grandeza. Aí diz mais, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que a matéria. Olha, eu vejo pessoas que são verdadeiros banhos de grife, né? Roupa toda de grife, sapato de grife, a calça de grife. E às vezes aquelas pessoas não possuem a moralidade correspondente. Eu me lembro muito do Chico. Você disse, obrigado, querida. Eu me lembro muito do Chico Xavier, né? 3 terninhos, camisa, sapatinho. Uma simplicidade, mas onde ele chegava era pura luz. Vivia modestamente, não pegou 1 centavo de nenhumas obras que ele psicografou, mesmo porque ele dizia que não era dele. Então a gente vê que pessoas como ela possuem uma moralidade que depende do jeito que ele esteja vestido. Se lembrarmos Cristo era um andarilho. Como é que será que seriam as túnicas dele? Todas limpinhas, alvejadas, branquinha, tinindo de tanto. Eu acho que não. Então a gente tem que fazer muita comparação sobre isso. Como é que Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, se apresentava? Simples, né? Sem nenhuma grife, sem nenhuma marca. Mas quanta elevação, né? Talvez por isso mesmo, né? Não carregava em si nenhuma vaidade, mas puro amor, né? Puro amor. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. A inteligência desenvolver com liberdade, que é uma palavrinha que hoje está em voga, né? Liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de organização, enfim. Mas a liberdade ela também tem, vamos dizer assim, os seus limites. Desenvolver a inteligência com liberdade não é para eu prejudicar o próximo, não é para eu causar um mal, não é para eu causar nenhum desastre ambiental ou social ou, né, danos às pessoas. A inteligência ela tem que ter um fruto específico. Desenvolver para fazermos o bem ao próximo. E para isso é preciso ser livre, sem censura. Porque a liberdade que prega o mal, o desejo de vingança, a exclusão, o extermínio, a perseguição, não é liberdade.
É danoso, né? Isso é perigoso. Ô Hélio, quanto mais consciente você tiver, acho que mais evoluído você vai estar. Claro, nós não conseguimos, em nenhum momento nós vamos conseguir desenvolver a nossa consciência se nós não formos pessoas livres. Tá? Aonde está essa nossa liberdade? Nós vamos pegar nos pensadores iluministas do século XVIII, eles vão dizer que a liberdade, ela reside em cada homem, que é um fato natural do homem, porque ele possui capacidade de raciocínio. À medida em que você raciocina, à medida em que você tem a capacidade de pensar, você tem a capacidade de decidir. Tá? Então, a sua liberdade está ligada, sem dúvida alguma, a sua inteligência está ligada, sem dúvida alguma, à sua liberdade. Sem ela, você não tem capacidade de tomar decisões. Então, inteligência, liberdade. Agora, como que você vai fazer isso? Defendendo a sua e privando a dos outros? Não tem jeito, né? Agora, nós temos que defender princípios que conteste algum outro que venha a ser contrário ao bem da humanidade. Não é? Aí é preciso de ter freio mesmo. Vou dar um exemplo. A Alemanha passou por 2 guerras. A Segunda Guerra trouxe consigo o desenvolvimento da ideologia nazista. Na Alemanha, por lei, é proibido qualquer simbologia ligada a isso. Qualquer manifestação. Porque eles viram que aquela liberdade foi danosa para a humanidade. Tá? Em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. É o amai uns aos outros. Não é? Em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos utilizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Também já dissemos um pouquinho. Você sabe com quem está falando? Não é? Isso é humilhante, não é? Achar que você tem algo a mais do que o outro, que tem um nome, um sobrenome, uma propriedade, enfim. Não é? Em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. É o princípio da igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Em que a justiça se exerça sem parcialidade. Será que nós vemos isso? Né? Por mais que se tente. Em que o fraco sempre encontra apoio contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Vamos lembrar do desempenho do padre Júlio Lancelot lá em São Paulo, né? Que luta para dar condição de sobrevivência para moradores de rua. E é agredido o tempo todo, ameaçado o tempo todo. Porque alegam que ele está sustentando aquele bando de pessoas que também estão ligadas a drogas. Então é como se estivesse sustentando os drogados. Não é? Ele está fazendo o trabalho dele como cristão, de amar o próximo. Vamos dizer assim, a opção de cada um deles fazer da sua vida, cabe a ele. Ele não está ali para julgar isso.
Cristo mesmo dizia, né? Não julgueis. Eu que vou julgar. Em que haja menos desgraçados, e por fim, que todos os homens de boa vontade sejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Vamos pensar. Quantos idosos estão abandonados porque os familiares não querem cuidar? Quantos filhos são abandonados porque os pais não querem cuidar? Quantos animaizinhos também são abandonados? E assim a gente vai pegando. Aqui diz, né? Que todos os homens de boa vontade sejam sempre seguros e não lhes faltar o necessário. Olha, eu gosto muito dessas leituras quando a gente amplia o leque, que a gente não fica restrito só à palavra. E a gente traz isso para o nosso dia a dia. De fato, nós temos que refletir sobre muitas atitudes que a gente vê. A indiferença que a gente trata as pessoas na rua, não é? A gente está vendo um indigente e a gente é indiferente. A gente vai numa padaria, tem alguém na porta pedindo, e fala, hoje eu estou sem. Como está sem? Está com a sacola cheia. Não é? Então assim, a gente tem que pensar nisso. São pequenos gestos que vão mostrando a nossa dose, o nosso metro, a nossa medida, a nossa balança da nossa civilidade, né? Ficou claro para todo mundo? Mais alguém quer fazer considerações? Não? Estão poupando minha voz, né? Então vamos lá. Pois não. Ó, é uma boa pergunta, né? Quando você tem uma sociedade organizada politicamente, em que, em um determinado momento, os governantes tomam atitudes éticas, você está dizendo isso, no sentido de fazer o bem para uma população, coisa assim. Tá? Tá. É como se fossem leis afirmativas, de criar situações de benefício para um determinado grupo excluído. É isso. Aí você não é alinhado com essa ideologia. Tá? Se isso é uma aprovação para você, ó, não vou dizer que seja uma aprovação, mesmo porque a gente não é obrigado a concordar com tudo que os políticos fazem, tomam atitudes. Mas se você está vendo que aquelas medidas são medidas positivas, que estão livrando pessoas da miséria, que estão livrando pessoas do analfabetismo, que estão oportunizando pessoas a terem acesso à educação, à saúde, à moradia, ou evitando que as crianças fiquem largadas na rua, eu acho que você já tem a resposta. Agora, se você não concorda com isso, aí já não é que seja uma aprovação. Acho que é uma resistência sua a pensar, olha, aquilo vem de um determinado grupo político que eu não gosto. Nesse caso, Tá? você está tendo uma escolha. Isso. Quando você escolhe pelo interesse pessoal e exclui a fraternidade, aí sim você vai passar não por prova, por licitações. Cada um segundo suas obras. Isso. Você vai ter a consequência da liberdade que você tem de escolher.
além da fé, é uma provação do seu ser, mais no sentido do quão alinhado você está com a sua consciência, da sua essência. Aí seria mais uma medição moral mesmo, tá? Você sabe que aquilo ali é errado, ou você sabe que aquilo ali é certo, mas você se posiciona. Agora, ninguém é obrigado a sair enfrentando ninguém, tá? É o que a Fabiana falou, às vezes a gente não está em condições de coragem de enfrentamento. Mas altura. Elas têm, né, de luta, de resistência. Outras podem fazer a sua ajuda de outras formas, tá? Existem os que são menos envolvidos, os que lutam e resistem todos os dias, os que lutam um dia. Ele negou por 3 anos. Naquele momento foi um. De carregar. Não é? Mais alguém? Não? Pois não. Caridade, orgulho. Como é que você poderia se melhorar ou melhorar o próximo? A você. Olha, se nós tivéssemos essa fórmula de sucesso, né? Acho que todo mundo queria beber dela, né? Desse remédio. Mas te incomoda às vezes quando uma pessoa te provoca? Incomoda. Então, você tem que lutar contra isso. O problema às vezes não é o outro. Somos nós, né? Então a gente tem que começar a fazer essa autoanálise. Conhece-te a ti mesmo. Acho que é por aí. Porque às vezes a gente toma uma atitude tão estabanada, vamos dizer assim, você vai lá e fere o outro. Aí você fala, nossa, mas eu não queria ter feito isso. Mas fez, porque aquilo é você. Tem coisas que a gente tem como ir lá e consertar, tem outras que não tem como consertar. O estrago está feito. Então é melhor usar o quê? O bom senso. Será que eu devo agir assim? Impulsivamente, usar essas palavras? A gente começa, poder assim, a fazer uma limpeza no nosso vocabulário. Uma limpeza no nosso pensamento. Uma limpeza nos nossos sentimentos. E você vai ver que aos pouquinhos você vai ter dado grandes passos. Né? E que às vezes alguma coisa que te incomodava não vai te incomodar mais. Por quê? Porque você já se autocorrigiu. Né? E aquilo que o outro te faz às vezes te incomoda muito porque você
dar valor àquilo que aquela pessoa, né, espizinhou no seu pé. Né? Dá tempo de mais uma. Né? Na questão 794. O progresso da legislação humana. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, ou seja, pelas leis de Deus, sem o recurso das leis humanas? O que vocês acham? Eu não vou nem ler. Daria certo de viver só de acordo com as leis de Deus, sem as leis dos homens? Aí ele diz, poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Vejam, quando a gente fala, vamos amar o próximo, é fácil falar da boca para fora, não é? Eu trago comigo a seguinte expressão: a gente ama um Deus que a gente não vê, e a gente despreza o irmão que a gente vê. A gente pede para esse Deus uma generosidade com a gente, né? Oh Deus, me ajuda, perdoa, fiz isso. Mas a gente não é capaz de fazer o mesmo pelo próximo. Então, a gente carrega a lei de Deus dentro da gente. O problema é que a gente não dá conta de praticá-la, colocá-la, né, em dia. A gente sabe de muitas coisas que nós não gostaríamos que nos acontecesse. Mas a gente não se incomoda se acontece com o outro. Então, a sociedade, se ela fosse regida pela justiça, pelo amor, pela caridade, né, pela simplicidade, ela daria bem para a gente viver. Mas a gente acaba criando muitas exigências. Proteger a propriedade, não é? Nos proteger contra algum indivíduo que possa nos ameaçar. Termos ascensão social. E a gente vai com isso, desmatando, vai praticando pequenos gestos ilícitos, não é? Tendo que criar leis para cercear essas pequenas incorreções da nossa parte. É isso. Boa tarde, obrigado pela paciência de me ouvir. E essa voz que não ajuda, né? Obrigado, você disse, e Joel pela água. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde, meus irmãos, que essa paz permaneça conosco. Nós convidamos nossos irmãos passistas ao trabalho do passe. E vamos finalizar com a oração. E nesse instante, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre, que aqui esteve a se colocar como caminho para a verdade, para a vida, nos convidando a irmos a Deus, nosso Pai, através dele, dos seus ensinamentos, do seu Evangelho de luz, Evangelho que nos convida à humildade, à resignação, à mansuetude, à justiça, à misericórdia, que nos faz olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos o grande inimigo que habita o nosso ego,
que nos torna muitas vezes indiferentes, violentos. É a nossa transformação que o Cristo nos convida. Que possamos ter em Ti, Senhor, o nosso guia verdadeiro, o nosso exemplo. E assim rogamos por todo o planeta Terra, por esta sociedade ainda orgulhosa, que possamos buscar em Ti a nossa transformação. E assim, com a oração que nos ensinastes, rogamos por todos os nossos irmãos, que todos possam sentir nesse momento o amparo do Teu amor, o acolhimento da Tua luz e o chamado do Teu amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e que tenhamos todos uma semana de muitas bênçãos. Assim seja.